Fala galera do canal Mais Química, sou o professor Diogo e estamos aqui para dar continuidade às nossas dicas e macetes para o Enem e Medicina das Particulares. Galera, hoje é dia 13 de outubro, tá muito perto do Enem, então tem nego aí, meu amigo, que está correndo atrás do prejuízo e eu estou aqui para poder amenizar esse seu aperreio. Mas vamos que vamos, galera. Essa minha videoaula de hoje eu preparei um conteúdo que é muito show e é figurinha carimbada no Enem. Olha só a parte do equilíbrio químico, galera. Falo de equilíbrio, os alunos gelam, fica tudo gelado, meu irmão, não sei equilíbrio não, tal. Galera, equilíbrio é fácil. Eu estou aqui para a gente poder determinar alguns macetes, certo? Algumas dicas que você vai poder entender essa parte do equilíbrio, porque equilíbrio não tem bicho de sete cabeças não, meu amigo. E você é meu aluno, você vai ver que equilíbrio é fácil. Show? Galera, olha só. Equilíbrio é um conteúdo que ele está presente na nossa vida como um todo. Por exemplo, camada de ozônio. Meu amigo, o raio ultravioleta, que ele é filtrado na camada de ozônio, por isso que ela é tão importante para a gente, ela tende a reagir com o ozônio, quebrando o ozônio, liberando um radicalzinho livre de oxigênio e formando o O2, a substância O2. Depois esse radical, esse raio ultravioleta, uma parte dela se dissipa por lá mesmo, certo? O que é que acontece? Esse radicalzinho livre de oxigênio, ele tende a entrar em choque com esse O2, formando o ozônio novamente, mais uma vez o O3, tá bom? Então isso é uma situação de equilíbrio. E uma coisa que eu quero que vocês quebrem agora, uma barreira. Olha só, quando eu falo em equilíbrio, você pensa logo em quê? Em uma balança, você pensa logo na física. Ó, o equilíbrio da física é diferente do equilíbrio da química. Por quê? O equilíbrio da física é um equilíbrio estático, um equilíbrio parado, por isso que a gente pensa uma balança. Já no equilíbrio químico, não. O equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Lembra disso? Equilíbrio dinâmico. Olha só como é que vai funcionar. Para a gente poder entender essa parte aqui do equilíbrio químico, a primeira coisa que você precisa conhecer é o que nós chamamos de reação reversível. O que é uma reação reversível? É uma reação que ela se processa tanto no sentido direto como no sentido inverso. Tanto ela vai como ela volta. Olha só, quando eu coloco aqui uma combustão, pega uma combustão qualquer. Imagina que eu pego um papel, toque fogo nesse papel, virou cinza. Tem como eu pegar aquela cinza e converter de novo em papel? Não, meu amigo, não tem não. Então, se isso não é possível acontecer, então quer dizer que eu estou diante de uma reação que ela só ocorre em um único sentido, ou seja, uma reação irreversível, certo? Mas olha só, o exemplo que eu vou citar para vocês aqui é uma substância em óxido que eu gosto muito de trabalhar com ele. É o N2O4, esse tetróxido de dinitrogênio, certo? Que ele reage e forma o NO2. Balanceando essa equação aqui, nós temos isso daqui. Só que essa reaçãozinha aqui, tanto ela ocorre no sentido de formar NO2, como quando você vai observar, ela forma também esse N2O4, ou seja, ela volta nesse sentido. Tanto a formação como a formação. Forma isso, isso reage, forma isso. E vai nesse sentido. Ou seja, primeira ideia, quando você estiver diante de uma reação reversível, olha as setinhas aqui, ó. Eu terei uma setinha que vai em um determinado sentido e eu terei outra seta que vai no sentido contrário. Primeira ideia. Então vamos lá. Quando a gente pega um experimento para realizar, utilizando essa reação química aqui, olha só. Esse gás aqui, ele é um gás incolor. Certo? E esse gás aqui, ele é um gás que ele é puxado por castanho avermelhado, certo? Então o que é que acontece? Imagina que eu vou pegar um mol desse composto aqui, eu vou colocar aqui um mol desse composto, certo? E vou colocá-lo para reagir. Quando você observa, eu vou ter algum produto inicialmente. Imagina que eu peguei o NO2, coloquei em um sistema fechado. Lembra disso, que o sistema ele tem que estar fechado, até porque se o meu produto aqui ele é um gás e o sistema é aberto, o gás vai embora, belezinha? Então vamos lá, eu tenho um molde da minha substância aqui, desse meu óxido aqui. No início da reação, quando eu não marquei e a reação ainda não se iniciou, eu tenho quanto de produto? Eu não tenho absolutamente nada de produto. Por quê? Porque essa reação ela ainda não se iniciou. Só que vamos lá, a partir do momento que eu coloquei esse sistema aqui para reagir, olha só, o que é que acontece com o meu reagente?
se essa substância aqui ela começa a reagir e começa a formar um produto, você concorda comigo que esse meu mol aqui, ele começa a diminuir porque vai haver um consumo do meu reagente? Então aqui eu passo para 0,9, vamos supor 0,8, 0,7. Vamos supor que chegou em 0,7. A partir do momento que eu acionei o meu cronômetro. Se inicialmente eu não tinha nada, quando a reação ela começa, só que quando a reação ela começa a ocorrer, começa a haver a formação de quê? Desse meu outro óxido aqui, ó. Então vamos colocar que aqui começa a formar 0,1, 0,3, 0,5 mols. Certo? Olha só, isso aqui é uma substância incolor, aqui é uma substância castanha. Então, quando eu aciono meu cronômetro e eu começo a olhar esse sisteminha aqui, tá lá, ó, reação ocorrendo, sistema modificando. Por quê? Antes estava tudo incolor. Só que a partir do momento que a reação ela começa a se processar, eu começo a observar no outro sistema que vai haver uma mudança na coloração. Começa a haver a formação de uma substância que possui características do quê? Castanhas, ou seja, mudança na coloração. Então estou lá olhando, macroscopicamente falando, olhei, tal, tá castanho. Só que chega em determinado ponto que fica castanho e acabou-se. Aí eu digo assim, meu amigo, essa reação ela acabou. Calma, por que ela não acabou? Porque quando você pega esse sistema aqui e você vai observar internamente, microscopicamente falando, eu vou ter ainda esse óxido, esse tetróxido aqui, como eu terei esse dióxido aqui. Então eu terei ambas as substâncias, ou seja, a substância, a reação, ela continua se processando, ela não para. Então vamos entender agora no equilíbrio o que é que vai acontecer. Olha só, lembra lá na parte da cinético-química que nós vimos uma regrinha de Goodback e Wade, que ele dizia o seguinte, que a velocidade de uma determinada reação era igual a uma constante de proporcionalidade que multiplicava a concentração dos reagentes, elevado ao seu coeficiente. Nós tínhamos isso daqui, tá? Elevado ao coeficiente A aqui, certo? Então vamos lá, olha para cá. Inicialmente você concorda que eu tinha um máximo de reagente. Se eu tinha um máximo de reagente, eu tinha concentração elevada. Então você concorda que havia muitos choques efetivos acontecendo nessa primeira situação aqui? Com certeza, porque se eu tenho uma concentração elevada, eu tenho muitas moléculas ali dentro que elas estão agitadas, há muito choque efetivo. Então eu posso afirmar que se eu tenho uma concentração alta de reagente, o que é que eu tenho? Uma velocidade também elevada, certo? Vamos lá. A reação ela começa a processar. Então, se eu estou diminuindo aqui, eu começo a diminuir a minha concentração desses meus reagentes aqui, o que é que acontece com a velocidade? Não é diretamente proporcional, então a velocidade ela também vai diminuir, beleza? Olha só, inicialmente aqui a minha velocidade ela era nula, vou chamar isso aqui de 1, certo? A minha velocidade ela era nula. Se a minha velocidade ela era nula, olha o que vai acontecer agora, eu estou aumentando a concentração desse composto aqui, certo? Então, se a minha velocidade ela era nula, ela começa a aumentar. Então, olha se você entende. Aqui a velocidade era máxima, certo? A reação começa a processar, o meu reagente ele começa a ser consumido. Então, a velocidade ela vai declinar, certo? Olha o meu produto, velocidade ela era nula. Só que a partir do momento que eu estou aumentando a minha concentração, eu estou aumentando a minha velocidade, meu amigo. Então, olha só o que vai acontecer aqui, Graficamente falando, vamos desenhar um gráfico aqui. Eu tenho esse gráfico aqui, um gráfico de velocidade em função do tempo. Inicialmente, concentração máxima de reagente, tá aqui. Então a minha velocidade também era máxima. Olha o que acontece, a velocidade ela começa a diminuir, É o que está acontecendo aqui, Início da reação, velocidade nula. Olha o que está acontecendo aqui. Começa a aumentar a concentração dos meus produtos. O que é que acontece com a velocidade dos produtos? Ela também começa a aumentar, até que chegaria a um determinado ponto em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Por isso que eu começo a observar ali
e eu não vejo nenhuma alteração, certo? Então, a base do equilíbrio químico é justamente essa. Então, qual é a minha ideia? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Velocidade da reação direta, eu tenho aqui velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa, ou seja, qual é a ideia do equilíbrio? Que a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Se lembra esse detalhe, certo? Mas olha só o que vai acontecer aqui. A minha concentração era 1 mol, 0,9, 0,8, 0,7. Só que o tempo vai passando e eu começo a observar que essa concentração aqui, ela não se altera. 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Olha para cá. Começa antes era 0, 0,1, 0,3, vai subindo. Só que chega um determinado ponto também em que essa minha concentração dos produtos, ela também não se altera. Então, qual é a outra condição? Ó, primeira condição, velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Vou chamar isso aqui de direta, ó. Direta e inversa. Só que olha as concentrações. Aí você vê assim: ah, professor, agora ficou fácil. Por quê? Se a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, as concentrações também são iguais. Aí o que é que eu digo? Errado. Se liga. Possa ser que as concentrações elas sejam iguais. Não necessariamente as concentrações elas vão ser iguais. Então eu posso dizer o quê? Que as concentrações, vou botar de vermelho aqui, ó. As concentrações elas vão ser o quê? Constantes. Se liga. Olha para cá, ó. 0,7, 0,7, 0,7. 0,5, 0,5, 0,5. As concentrações elas são iguais? Não, elas são diferentes. Mas elas são constantes? São sim, elas são constantes. Beleza, galera? Primeira ideia é justamente essa. Próxima aulinha eu vou falar de todos esses gráficos aqui para você visualizar melhor. Beleza? Falou, grande beijo e abraço no coração. Fui!